Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Impossível não falar da partida de ontem contra a equipe do Nova Iguaçu. Impossível não falar da estreia de Nuno Moreira, impossível não falar do golaço de Felipe Coutinho, da boa atuação do nosso sistema defensivo, do Vasco da Gama, enfim, demonstrando ser uma equipe, demonstrando ser um time e dando a todos nós, torcedores desse clube de regatas Vasco da Gama, um pouco de alegria. A gente, é claro, vai falar muito sobre isso aqui com vocês nesse Fala Gigante, um Fala Gigante agitado, movimentado, além de tudo que rolou ontem, né, contra a equipe do Nova Iguaçu. A gente também vai trazer aqui a vocês nesse Fala Gigante informações sobre Bryan Palacios, esse ponta colombiano que está por detalhes aí de ser anunciado como o mais novo reforço do Vasco da Gama. Vamos trazer novidades aqui a vocês. Então temos aí pela frente um Fala Gigante agitado, movimentado, cheio de muitas informações e muitas novidades para todos vocês, torcedores vascaínos. Entretanto, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é esse vídeo que você está assistindo agora, o segundo vídeo do dia, saindo pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Então, conto muito com a ajuda, com o apoio de todos vocês aqui no nosso canal, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Fechou? Conto com você então, tá? Torcedor vascaíno, vambora juntos fazer do canal do Gigante Vasco o maior canal do YouTube Cruz Maltino. Vamos então começar falando, é claro, né, sobre agora a preparação. O Vasco ontem entrou em campo contra a equipe do Nova Iguaçu pela segunda fase da Copa do Brasil. E a partir de agora a chave já vira. O Vasco hoje volta ao CT Moacir Barbosa nessa parte da tarde. O treino está acontecendo por agora, 4 horas da tarde, né? Treino que é diário, sempre acontece. Amanhã também teremos mais um treino. Diferente do que aconteceu na semana passada, onde o Vasco da Gama teve 2 treinos no Newton Santos para preparação para o jogo contra o Flamengo. Nessa semana todos os treinos estarão acontecendo no CT Moacir Barbosa, até porque o jogo contra o Flamengo depois de amanhã irá acontecer no Maracanã. Ingressos já estão abertos, o Vascaíno vai comprar ingresso no setor sul, no setor leste ou no setor oeste. O setor sul é o setor destinado apenas aos torcedores do Vasco da Gama, e o setor leste-oeste, aquele setor misto, área mista, onde podem ir torcedores dos dois clubes. Você, vascaíno, corra para garantir o seu ingresso. Setor sul, perdão, já tem vários ingressos vendidos. Expectativa aí que não dure muito tempo para que o setor sul venha a ser esgotado. Então, corra, garanta o seu ingresso. Como eu venho falando com vocês, todos os caminhos levam ao Maracanã nesse próximo sábado. Sábado é dia de Clássico dos Milhões, sábado é dia de Vasco e Flamengo, sábado é dia de virar aí esse resultado infeliz, né, que o Vasco da Gama teve neste último sábado no Newton Santos. Mas falando um pouquinho sobre essa partida de ontem, o Vasco chegará com toda certeza para enfrentar o Flamengo nesse próximo sábado com muito mais confiança. O Vasco ele já faz um jogo bem legal contra o Flamengo. Eu até trouxe no pós-jogo de sábado mesmo, né? Eu comentei com vocês. A gente fica triste por conta da derrota. A gente não vai ficar feliz por conta da atuação do Vasco da Gama. Mas o Vasco, depois de talvez muitos jogos, se portou de uma maneira contra o Flamengo, que é a forma com que o vascaíno sempre pediu para se portar, jogando de igual para igual, não tendo medo de enfrentar o Flamengo. Porque a gente vê um Fortaleza vindo no Rio de Janeiro e dando sufoco no Flamengo, ganhando até muitas vezes o Flamengo no Maracanã. A gente vê um Juventude vindo para enfrentar o Flamengo, às vezes no próprio Rio de Janeiro, e também atuando sem medo. A gente vê, poxa, clubes menores, inferiores, de Libertadores, de Copa do Brasil, vindo para enfrentar o Flamengo e não tendo medo. E o Vasco, de uns tempos para cá, eu acho que todo torcedor vascaíno tem esse mesmo sentimento, ficou com medo do Flamengo. Todo jogo que enfrenta o Flamengo tem medo. Joga de uma forma reativa, defensiva, às vezes nem sai pro jogo, é chutão pra frente, é Deus nos acuda e não é legal.
Não é legal para nós vascaínos ver um Vasco e Flamengo dessa forma e muito menos a atuação do Vasco da Gama em todos esses clássicos dos milhões. Então nesse último sábado a gente viu um Vasco diferente, um Vasco que estava machucando o seu rival e tem que ser assim. Sábado tem que ser exatamente da mesma forma. Mas diferente do que foi visto sábado, nesse próximo sábado agora, depois de amanhã, é para vencer, é para ganhar o jogo, para calar a boca dos caras, é para virar essa chave e mostrar que de fato o Vasco da Gama ele chega com tudo para a temporada de 2025. Tá confiante após essa vitória pelo placar de 3-0 com o Nova Iguaçu? Os reforços que na semana passada não estavam adaptados já teve mais um tempinho de adaptação, então tendem a entregar ainda mais nesse próximo sábado. Expectativa grande. E antes de entrar no assunto exatamente sobre um dos reforços, que é o Nuno, e o Felipe Coutinho, que jogou muito na partida de ontem contra o Nova Iguaçu, eu quero falar sobre um reforço que ganhou a vaga do Lucas Oliveira após uma lesão no mesmo e não saiu ainda, que é o Lucas Freitas. Ontem, mais uma vez, o zagueiro Lucas Freitas ele faz uma partidaça contra o Nova Iguaçu. Um zagueiro extremamente seguro, jovem, que o Vasco da Gama contrata junto ao Palmeiras de graça, um grande achado desse setor de scout do Vasco da Gama. Atleta que fez uma temporada muito boa no Juventude no ano passado e que não à toa nesse ano vem continuando essa progressão na sua carreira. Lucas Freitas, ele acertou todos os lançamentos que tentou na partida de ontem. Acertou 95% dos passes que tentou. Ele venceu todos os duelos pelo alto. Ele venceu todos os duelos por baixo. Não sofreu dribles. Lucas Freitas ontem, ele fez uma partidaça contra o Nova Iguaçu. Ok, é contra o Nova Iguaçu, uma equipe de menor investimento, uma equipe de menor porte. Mas, meu amigo torcedor vascaíno, o Lucas Freitas ele vem jogando bola praticamente todos os últimos jogos. Um baita achado. E o que mais me deixa feliz, de fato, o que mais me deixa, assim, contente, é saber que é um moleque de 24 anos de idade. 24 anos de idade. Jovem. Completou 24 anos agora, nesse início do ano, no dia 20 de janeiro. Vai completar 25 só no ano que vem. Jovem demais, maduro demais, e um atleta que tem mais 3 anos de contrato com o Vasco que tende a evoluir ainda mais. Cria da base do Palmeiras, sempre foi um destaque do Palmeiras, passou também pela base do Flamengo, no profissional atuou no Juventude, na Chapecoense, sempre com muito destaque, e talvez chegou a hora de fato dele deslanchar no profissional do Vasco da Gama. Mais uma partidaça desse garoto que vem conquistando sim o coração do torcedor vascaíno. E se o Lucas Freitas, demorou um pouquinho, né, para ter esse reconhecimento por parte do torcedor cruzmaltino, teve um rapaz aí que em pouquíssimo tempo já conquistou o coração do cruzmaltino, que foi Nuno Moreira, né? Jogador que chegou na semana retrasada, teve a sua estreia ontem contra a equipe do Nova Iguaçu e já tá jogando muita bola, né? Ontem a partida do Nuno Moreira foi espetacular, foram 63 minutos jogados, ele foi substituído na segunda etapa para ser poupado até para a partida do final de semana. Uma assistência, 2 passes decisivos, uma grande chance criada. Dos 34 passes que tentou, acertou 30, acertou 2 dos dribles que tentou, uma interceptação e uma nota de 7.4 no SofaScore. A imprensa portuguesa ontem, aliás hoje, né, após a atuação de ontem, repercutiu o nome do Nuno Moreira. O jornal A Bola, né, que é um dos principais jornais da imprensa portuguesa, elogiou muito o jogador. Disse que Nuno Moreira estreou-se com uma assistência no Vasco da Gama. Ainda exalta nomes como o do Felipe Coutinho, nomes como o do Léo Jardim, que é um nome muito conhecido em Portugal por passagem pelo Rio Ave e pelo Boa Vista. E o nome também do João Vitor, que é um atleta que passou pelo Benfica. Até o nome do Payet foi também comentado na matéria, né, do jornal A Bola. Então o Vasco está sendo um nome hoje repercutido no futebol português por conta até do próprio Nuno Moreira. Nuno Moreira, que inclusive foi muito elogiado pelo próprio técnico Fábio Carille, e não poderia ser diferente. Um jogador assim que, cara, surpreendeu. E ele mesmo disse, né, que trabalha para ter atuações como foi a de ontem. Nuno Moreira jogou muita bola, jogou com naturalidade, e o que mais me impressiona no Nuno Moreira é o fato, meu amigo vascaíno, dele por ter atuado no lado esquerdo, ter potencializado o Lucas Piton, que atua por ali, e o Felipe Coutinho, que atua por ali. O Felipe Coutinho é um meio campo, né, um camisa 10, é um jogador que tem que atuar mais centralizado.
Mas o Felipe Coutinho ele tem uma característica muito ímpar. Muito ímpar não, porque é uma característica normal até em jogadores que atuam por ali, mas que cresceram como pontas, né? O caso do Neymar, o caso do Coutinho, são nomes centralizados, são atletas centralizados, mas que gostam sempre de jogar pelo lado esquerdo do campo. O Felipe Coutinho vai figurar pelo lado esquerdo do campo em algum momento, até porque a melhor característica do Coutinho é o seu chute. E esse chute ele vai sair exatamente quando ele puxa a bola da esquerda para a direita. E exatamente quem atua por aquele lado é o Nuno Moreira. É o Lucas Piton também. E a chegada do Nuno Moreira potencializou o Felipe Coutinho, potencializou o Lucas Piton. Há quanto tempo a gente não vê uma atuação tão boa do Lucas Piton, gente? Ela se deu porque agora o Vasco tem um ponta. Há quanto tempo a gente não vê uma atuação tão boa do Felipe Coutinho? Ela se deu porque agora o Vasco da Gama tem um ponta. É diferente. Agora o Felipe Coutinho tem alguém que ele vai olhar para o lado e vai entender o que ele vai fazer. Vai conseguir trocar passes, vai conseguir ter uma triangulação. E volto a repetir o que eu coloquei na capa do vídeo. Essa dupla vai dar trabalho. Felipe Coutinho e Nuno Moreira vai dar trabalho. E poderia até dizer que esse trio vai dar trabalho com o Lucas Piton também do lado esquerdo. Porque se tu tira a bola do Coutinho, o Piton vai estar sozinho. Se tu tira a bola do Nuno, o Coutinho vai estar sozinho. Se tu tira a bola... Entendeu? É muito jogador bom. E esse é um interessante. Fecha o lado esquerdo do Vasco, tira do Coutinho, tira do Piton, tira do Nuno Moreira, ok. No lado direito vai ter lá o Ryan que vai dar um trabalho. Vai ter o Paulinho que pode surgir por lá e vai dar um trabalho. Vai ter o Paulo Henrique que vai surgir por lá e vai dar um trabalho. Então assim, hoje a gente vê um Vasco criando corpo, criando casca. E um Vasco da Gama que pode dar trabalho. O que mais me impressionou ontem na partida contra o Nova Iguaçu foram principalmente as substituições. A gente viu um Vasco colocando na segunda etapa, olha só, Lloyd Augusto, Benjamin Garré, Jair, Payet e Matheus Carvalho. Tudo aquilo que nós já sentimos um dia, de olhar para uma equipe substituindo e falando, caraca, talvez esse cara que tá entrando agora no segundo tempo seria titular no Vasco, é o sentimento talvez que muitas equipes do Brasileiro nesse ano irão sentir ao olhar os atletas que entrarão no segundo tempo do Vasco da Gama. Um Payet que seria titular em vários clubes do Brasil. Um Benjamin Garré que seria titular em vários clubes do Brasil. Um Jair que seria titular em vários clubes do Brasil. Um Lloyd Augusto que seria titular em vários clubes do Brasil. Esses atletas hoje, nesse momento, são bancos do Vasco da Gama. Isso é importante para ter um elenco forte e fazer também de um Vasco forte em 2025. E Fábio Carille elogiou muito o Nuno Moreira, estreante da noite de ontem, e já chegou aí de fato com o pé na porta. Não são três atacantes. O Nuno é um meia, tá? Que ocupa bem o espaço ali, joga tanto por dentro como pelo lado direito. O Nuno é um meia. Eu gosto disso, de ter um lado mais agudo, e aí nós tínhamos o Ryan, e o outro lado mais pensador, dando bastante amplitude com o lateral. O Piton tem essa leitura aí para ocupar bem o espaço, né? Mas o que mais me deixa feliz assim, em cima da pergunta que foi feita assim, o quanto o Coutinho cresceu, dando essa liberdade dele ser um armador, não ficar esperando bola lá, e ele vir para iniciar essas jogadas na maioria das vezes, né? E com isso ter um jogador que saiba movimentar, posicionar e trabalhar com poucos toques, que foi o caso do Nuno hoje. Cresceu muito o futebol do Coutinho, e isso é muito importante. Então vi um time melhor distribuído dentro de campo, né? Sabendo entender o jogo, um adversário que tem um conjunto muito bom, foi vice-campeão carioca ano passado. Então fico muito feliz assim pelo rendimento de uma forma geral. Meu amigo torcedor vascaíno, eu tô aqui no meio da minha coleção de camisa para dar um aviso rapidinho a vocês. Tem muita, tá? Depois eu mostro pra vocês em um vídeo com mais calma. Mas o negócio é o seguinte, eu venho aqui rapidinho para pedir a vocês um like no canal. A gente tá precisando muito da sua ajuda. O YouTube tá travando o nosso conteúdo, não tá divulgando mais pra nenhum vascaíno, e só você que pode me ajudar. Então é o seguinte, rapidinho, cara, é rápido, é fácil. Larga o dedo aí no like e se inscreva no canal. Eu tenho certeza que você aí, você mesmo, tá chegando aqui pela primeira vez, gostou do conteúdo, tá até agora aqui e ainda não é inscrito. Então se inscreva. E você também que tá aqui todo dia assistindo ao nosso vídeo, mas também não é inscrito, se inscreva, isso é muito importante. Fechou? Agora fique aí com o vídeo e confira tudo que tá acontecendo nessa novela louca entre Vasco da Gama e o Rony Rusco. Valeu, ó! Será que tem muita camisa aqui? Vambora!
Meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, Nuno Moreira, de fato, muito elogiado. E também, a gente não pode esquecer de Felipe Coutinho. Coutinho que ontem teve 2 gols, sendo um de fora da área. Das 2 finalizações que tentou, as 2 foram no gol. 2 passes decisivos. De 7 passes longos que tentou, 6 foram certos. De 7 duelos que disputou, 5 ele ganhou. E ainda sofreu 4 faltas. Uma nota de 9 no SofaScore, o melhor jogador da partida. O grande destaque de Vasco da Gama em Nova Iguaçu, não à toa, ganhou o prêmio por parte da Copa do Brasil de destaque do jogo de ontem. Felipe Coutinho entrou, enfim, né, no ano de 2025, assim como o Vasco talvez também tenha entrado após a boa atuação contra a equipe da Baixada Fluminense. E Coutinho, que não marcava 2 gols pelo Vasco da Gama na mesma partida desde 2010. A última vez que Felipe Coutinho havia feito esse feito foi exatamente no próprio Newton Santos, antigo Engenhão, numa goleada que o Vasco da Gama aplicou sobre a equipe do Botafogo pelo placar de 6-0, exatamente neste ano de 2010. Foi a última vez que o Coutinho havia marcado 2 gols com a camisa do Vasco na mesma partida. E agora ela se repetiu. Depois de 15 anos, Coutinho voltou a marcar 2 gols. Coutinho voltou a jogar bola pelo Vasco. E eu acho que ontem talvez tenha sido um marco para esse retorno do Coutinho ao Cruz Maltino. Uma virada de chave. Um ponto de mudança. Um novo momento. Coutinho confiante, tá? E a confiança no futebol, meu amigo torcedor, ela é essencial. Não tenha dúvidas que sábado, contra o rival, veremos um Coutinho que ainda não havíamos visto nessa temporada de 25. E assim como o Nuno Moreira foi muito elogiado, o Coutinho também foi muito elogiado, pelo técnico Fábio Carille. Nós, como comissão e todos os atletas, temos que potencializar tudo aquilo que o Coutinho pode nos dar. Achar o melhor espaço do campo que ele gosta de jogar. Tenho conversado muito com ele, e a gente dá esse suporte para que ele possa desenvolver o melhor, porque ele estando bem, com certeza o Vasco vai estar bem dentro de campo. Então é um trabalho nosso de ocupação de espaço. E com esses 3 jogadores que chegaram, o Garré também trabalhando pela direita, tem muito controle de bola, jogo combinado muito bom também, vai fazer com que nosso meio de campo jogue mais, vai fazer com que essa bola fique mais à frente, jogadores que prendem, que o adversário não dá o bote, tenha calma, porque sabe que se for, fica para trás. Isso é muito importante, a gente segurar um pouquinho mais essa bola no campo ofensivo, e esses jogadores têm essa característica. Cada um com seu modo de jogar, mas todos têm essa característica. Meu amigo torcedor vascaíno animado, empolgado, deixa aí a sua opinião nos comentários. E para fechar o vídeo, falar sobre mais uma chegada, tá? Porque ontem o Paulo Brax, diretor executivo do Atlético Mineiro, mais uma vez falou sobre a situação do Bryan Palacios, esse atacante colombiano de 23 anos de idade, que está perto de chegar ao Vasco da Gama. Paulo Brax ontem, em entrevista coletiva, revelou que há sim um pré-acordo. A gente traz aí rapidamente as palavras a vocês, para que vocês possam ter atualizações sobre mais um reforço para o setor ofensivo do Vasco da Gama para essa temporada de 2025. O Vasco trazendo 4 nomes para o seu setor ofensivo. O Vasco que teve uma primeira janela muito boa. Muito boa. A janela do Vasco da Gama desse primeiro momento para a temporada de 2025 foi muito boa. Foi, agradável demais, tá? A gente critica quando tem que criticar, mas quando se deve elogiar, a gente elogia. E até o momento, a gente só tem a falar bem dessa janela do nosso Cruz Maltino após as chegadas dos atacantes. Mas dê aí uma olhada nas palavras de Paulo Brax sobre Bryan Palacios. Bryan Palacios recebeu uma proposta do Vasco, a gente fez a contraproposta. O Vasco fez mais uma outra. A gente tem um pré-acordo, mas ainda não está fechado. Tá? Não está fechado. Se concretizar, é empréstimo, sim, com opção de compra. Mas não está concretizado, tá? Meu amigo torcedor vascaíno, você acha que Bryan Palacios vai dar certo com a camisa do Vasco da Gama? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu falei 23, entretanto, é um atacante de 22 anos de idade. Cria, do Atlético Nacional da Colômbia. Chegou ao Atlético Mineiro na temporada passada
pelo valor aí de quase 12, 13 milhões de reais. E o Vasco da Gama terá o atleta por empréstimo com opção de compra até o final do ano. Bom nome? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa quinta-feira. E já já a gente volta aí com o nosso Boa Noite Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaína.